Olá, tudo bem? Estamos resolvendo a prova de Ciências da Natureza do Enem 2012. Eu quero convidar você a visitar a minha página no Facebook, /portal Como Passar no Enem. Queria que você curtisse lá as nossas publicações e ajudasse a divulgar esse projeto, Como Passar no Enem. Visite também o site comopassarnoenem.com.br e também o portal episteme.com.br. Nós vamos agora para a resolução da questão 76 de Ciências da Natureza, correspondente ao caderno da prova branca. Essa questão vai tratar sobre fosfolipídios. É um assunto que é estudado tanto na química quanto na biologia, porque envolve conceitos dessas duas disciplinas. Então diz assim: quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, que são estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Então você tem aqui uma estrutura de um lipossomo que é formado por diversas unidades de fosfolipídios. Observe que esses fosfolipídios têm aqui uma cabeça, que ela é polar, tanto é que ela está voltada para o meio aquoso, tanto na parte de fora do lipossomo, como da parte de dentro do lipossomo, que também é um meio aquoso, você tem a cabeça polar voltada para o meio aquoso. E o lipossomo também tem uma cauda apolar. Essa cauda apolar, como ela é lipofílica, ela não tem afinidade pela água, veja que ela se organiza aqui de uma maneira que ela tem uma interação mínima com a água, ok? Essa questão vai tratar exatamente sobre essas características do lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem o quê? Uma natureza polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água, apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa, anfotérica, compostos anfóteros, ou seja, podem comportar-se como ácidos e como bases, insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura, ou ainda anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Veja bem, você tem aí a característica do lipossomo com uma cabeça que é hidrofílica. Essa palavra hidrofílica significa o quê? Ela tem afinidade pela água, ela tem uma característica polar e, consequentemente, consegue formar ligações intermoleculares com a água, por exemplo, ligações de hidrogênio, que são ligações intermoleculares bastante fortes. Nós podemos dizer também que ela é lipofóbica, são sinônimos. Ela é hidrofílica porque tem afinidade pela água, ela é lipofóbica porque não tem afinidade por gordura, lipolipídios, ok? Já a cauda, ela é lipofílica, como ela é apolar, lipofílica significa que ela tem afinidade por gorduras que também são predominantemente apolares. Então vão se formar aí ligações características de partes apolares da molécula que tem vários nomes: forças de Van der Waals, dispersões de London, ok? Dipolo induzido. São nomes característicos de ligações intermoleculares, característicos de partes apolares da molécula. Lipofílica, ela também é hidrofóbica, ela não tem afinidade pela água. Cuidado com esses sinônimos, não é? Podemos dizer então que essa molécula ela é uma substância anfipática. O que significa essa palavra anfipática? Geralmente é uma macromolécula que tem uma parte polar e uma parte apolar. Esse composto aí com certeza tem essa característica. Eu posso classificá-lo como anfipático, como também um sabão é anfipático, como também um detergente é anfipático. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. No caso do detergente dos sabões, a parte polar vai interagir com a água e a parte apolar vai interagir com a gordura. Por isso que os sabões e detergentes são eficientes para remover a gordura de um meio qualquer. A palavra anfipática tem também um sinônimo, que é anfifílica, uma substância anfifílica também. Geralmente é uma macromolécula que tem uma parte polar e uma parte apolar. Ok? Então, nós temos aí um resumo do que a gente falou, mostrando aqui o fosfolipídio com a sua parte hidrofílica, a sua parte hidrofóbica. Ele se organiza de parte que a hidrofílica fica interagindo com a água
e a parte hidrofóbica fica interagindo uma com a outra, porque são apolares, e desta forma diminuindo bastante a sua interação com a água. Então, qual é a resposta dessa questão? Polar, não é por causa que ela é polar ou apolar, na verdade são as duas características. Isso está no item E. É uma substância anfifílica, ou seja, possuir uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Quero afirmar que esse nosso projeto Como Passar no Enem, ele está aqui para a gente resolver as questões do Enem com qualidade, com comentários interessantes que possam acrescentar conhecimentos a você que está assistindo essas aulas. Mas eu quero também puxar cada questão e usá-las como um pano de fundo, para que daí eu possa explicar conceitos importantes que estejam relacionados diretamente ou até indiretamente com a questão. Nesse caso, você vem aqui no item C a palavra anfotérica, que vem de anfótero. O que significa isso? Vamos aprofundar um pouquinho? A palavra anfótera, substâncias anfóteras, significa que são substâncias que podem atuar ou como um ácido ou como uma base. Ela é sinônima também da palavra anfiprótica, acabam tendo o mesmo significado, apesar de acabam tendo o mesmo, nós podemos classificar uma substância anfótera geralmente também como anfiprótica, em muitos casos. E nesse caso que eu vou mostrar aqui para vocês, vai acabar sendo sinônimo. Olha por quê. Uma substância anfiprótica é uma substância que pode doar um próton H+, ou pode receber um próton H+, ok? Se eu usar o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, esses dois conceitos vão ser sinônimos, tá certo? Em outros conceitos, como de Lewis, aí isso já não seriam sinônimos, tá bom? Mas vamos ver aqui o conceito ácido-base de Bronsted. Outra revisão aqui importante para você. Eu tenho aqui uma ionização do ácido clorídrico na água. Essa ionização é praticamente de 100%. Né? O ácido clorídrico, sendo um ácido forte, ele se ioniza praticamente 100%. Por que o HCl é um ácido de Bronsted-Lowry? Porque ele doa um H+ para a água. Como é que eu sei que ele doa um H+? Porque ele vai se transformar em Cl-, mostrando que ele perdeu um H+. Como é que eu sei que a água vai receber um H+? Porque ela vai se transformar em H3 ou mais. Quem doa um próton H+, no conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, é um ácido. A água, como ela recebeu um próton H+, ela é uma base. O conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, nós costumamos classificar tanto os reagentes quanto os produtos, considerando que essa reação seja reversível. Na reação inversa, agora é o H3O+, que vai doar um H+, para o cloreto. Ele vai doar para voltar a se transformar em água, e o cloreto vai receber para voltar a se transformar em HCl. Então, na reação inversa, o H3O+, é o ácido de Bronsted, e o cloreto é a base de Bronsted. Se você juntar o ácido do reagente com a base do produto e vice-versa, você tem o que a gente chama de par ácido-base conjugado. O que é um par ácido-base conjugado? Ele é formado por duas substâncias onde a diferença entre elas é um próton H+. Qual é a diferença entre o HCl e o cloreto? É um íon H+. Qual é a diferença entre água e o íon H3O+, que é o hidrônio? É um H+, ok? Então, a água, nessa primeira reação, ela funcionou como uma base de Bronsted. Né? Ela recebeu um próton H+. Vamos para esse outro exemplo aqui. Ó. Eu coloquei agora a amônia, que é uma base fraca dentro da água. A amônia agora ela vai receber um próton H+ da água, vai transformar no íon amônio. E a água vai se transformar na hidroxila. Ora, a amônia vai ser uma base de Bronsted, porque recebeu H+. E a água vai ser um ácido de Bronsted, porque doou H+. Na reação inversa, agora é o íon amônio que vai doar um H+ para a hidroxila. Então, ela é um ácido de Bronsted, o íon amônio. E a hidroxila vai ser uma base de Bronsted. Do mesmo jeito, se você ligar a base do reagente com o ácido do produto e vice-versa, você terá o que a gente chama de par ácido-base conjugado. Veja que a diferença entre amônia e amônio é um H+. A diferença entre água e hidroxila é um H+. É isso que caracteriza um par ácido-base conjugado. Na primeira reação, a água recebeu um próton H+, é uma base. Na segunda reação, ela doou um próton H+, é um ácido. Então, nesse caso, eu posso dizer que a água é uma substância anfótera. Ela tanto funcionou como um ácido de Bronsted, como também como uma base de Bronsted. E aqui eu posso também dizer que ela é uma substância anfiprótica, né? Porque ela, aqui, no primeiro caso, ela recebeu um próton H+, e aqui no segundo caso, ela doou um próton H+. Então, não confunda anfifílica e anfipática, que são sinônimos, né? Que é uma macromolécula que tem uma parte polar
e uma parte apolar, com anfótera ou anfiprótica, que também não tem nada a ver com anfifílica ou anfipática, ok? Nesse caso, anfótera pode funcionar como ácido ou funcionar como uma base. Anfiprótica pode doar um próton H+, pode receber um próton H+. Com isso, a gente revisou aí vários conceitos, inclusive um conceito muito importante para o Enem, para qualquer prova de química que você for fazer, que é o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, ok? Um conceito mais abrangente ainda do que o conceito de Bronsted, mas menos abrangente do que o conceito ácido-base de Lewis, ok? Mais uma vez, peço a sua colaboração, visite a minha página no Facebook, portal Como Passar no Enem, curta as nossas publicações e visite também o site comopassarnoenem.com.br. Até a próxima questão, a gente se vê.